Casar no cartório ou apenas morar junto? Oficializar essa relação ou nada de papel? Na hora de juntar as escovas de dentes, tem muita gente que não dá bola para isso. Mas depois, se as coisas não dão certo, enfrentar uma separação pode ser um problema bem maior. Para conversar com a gente sobre esse assunto, está hoje no JA a consultora jurídica pré-nupcial Raquel Schneider-Endler. Boa tarde, muito bem-vinda ao Jornal do Almoço. Boa tarde. Você pode perguntar a ela pelo nosso telefone ou então através do nosso Twitter. Vamos acompanhar aqui, Raquel, a primeira pergunta. Como funcionam os contratos de casamento? Bom, o casamento, na verdade, ele é um contrato que é feito no registro civil. Ele tem uma natureza negocial, que as partes vão até o registro civil e manifestam a intenção de casar, né? E isso é feito através de um processo de habilitação. E aí o registro vai expedir um edital de habilitação, autorizando esse casal a realizar o casamento. E né? a pessoa faz uma opção pelo tipo de comunhão de bens, é Isso, aí nesse momento eles vão decidir sobre o regime de bens que eles vão adotar. A lei, ela estabelece um regime que é o regime automático, que é o da comunhão parcial de bens, do silêncio das partes. Esse é o regime que passa a viger. E a mulher ou o homem podem também alterar o nome, né? Então isso também no momento do processo de habilitação é que eles vão manifestar se eles pretendem alterar o nome para o nome de casado. No caso da comunhão parcial de bens, tudo aquilo que é adquirido depois do casamento passa a ser dos dois. Isso, a comunhão parcial tem essa característica. Somente se comunica os bens adquiridos após o casamento. A data anterior, do casamento. Daí cada um tem as suas coisas, aquilo já fica determinado Isso, ali, ficam né? como bens particulares, né? A partir da data do casamento, eles começam a ser considerados como bens comuns. Ok, próxima pergunta. Qual o custo do casamento em cartório? O custo do casamento em cartório, normalmente, ele tem diferença se o casamento vai ser feito dentro do cartório, se ele vai fazer fora. Dentro do cartório, se paga mais ou menos entre R$150 para o processo de habilitação, mais a celebração dentro do casamento. Se o casal decidir que a celebração do casamento vai ser feita em outro local, no local da festa ou algum outro local que eles escolham, aí o custo é um pouco mais elevado. Então aí se gastaria mais ou menos uns R$400 para fazer a habilitação e a celebração fora do cartório. A Bruna aqui quer saber o seguinte, na relação estável, como é que fica o estado civil, por exemplo, no RG? Casada, solteira, nenhuma das alternativas? Essa é uma diferença que existe entre o casamento e a união estável. A união estável, ela ainda não altera o estado civil. Quando se casa através de um registro civil, se tem o estado civil de casado. Nem se muda o nome. Não, na união estável, a única coisa também? que não altera é o estado civil. O nome é autorizado. As partes podem escolher tanto o homem como a mulher, podem alterar o nome adotando o sobrenome do companheiro. E se a pessoa simplesmente vai morar junto e nem casa no cartório, nem faz união estável, como é que fica? Isso é muito comum, né? Tem muitas pessoas que passam a morar juntas e às vezes esquecem, ou a união tá tão boa que eles esquecem até de combinar sobre isso, oficializar. Então o importante é assim, é que as pessoas entendam qual é a vontade do seu parceiro, né? Porque para configurar a união estável é preciso que tenha uma união estável, assim, duradoura, contínua, né, com um parceiro só e que principalmente tem o intuito das partes de constituir família, né, de ter sonhos juntos, buscar um patrimônio juntos. Então, assim, o simples fato de morar junto não configura a união estável. Qual a diferença de quem casa no papel para o casamento de união estável? Aí não é um casamento de união estável, né? É uma relação de união estável. Essa é uma confusão que se faz, né? O casamento e a união estável são dois institutos, embora bem equiparados, eles ainda são diferentes. Quem opta pelo casamento, que é uma escolha do casal, deve se dirigir ao registro civil, passar por um processo de habilitação e fazer a celebração do casamento frente a um juiz de paz. A união estável, ela requer apenas uma escritura pública ou uma declaração do casal de que vivem em união estável. Não é necessário registrar, não existe o registro nem o casamento da união estável, mas sim um contrato de convivência. A Ana pergunta se para anular um contrato de união estável é somente por via judicial. Para anular, sim. Agora, para desfazer, no momento que eles fizeram uma declaração e eles quiserem desfazer, eles podem se dirigir a um tabelionato e aí fazer uma declaração, né, um distrato daquela união estável declarada. Próxima pergunta. Quais os documentos necessários para o casamento civil? O casamento civil, ele requer uma apresentação de mais documentos do que a união estável. Isso depende do estado civil de cada um. Se forem solteiros, é necessário apenas a certidão de nascimento atualizada de ambos, o RG e apenas isso, o RG, a presença dos noivos. Eles têm que ir até o registro civil e manifestar a vontade de
casar. Se for divorciado, precisamos então daí da escritura pública ou da sentença judicial de divórcio com a partilha dos bens do casamento anterior. Doutora, vamos ver a próxima pergunta. Com quanto tempo de casado o separado tem direito à pensão? Essa é uma questão bem debatida, né, no judiciário. Os alimentos, que é a pensão alimentícia, ela não tem uma regra assim de que automaticamente vai ser recebido. Se houver acordo entre o casal de que no momento da separação o marido ou a mulher vai prestar alimentos para o separando por um tempo, ok, mas se precisar de uma ação difícil judicial... ver esse acordo, né? Bem difícil. Mas se precisar de uma ação judicial, normalmente a pensão alimentícia é fixada em casos extremos, né? Por exemplo, uma senhora de idade que não tem, assim, possibilidade de se colocar no mercado de trabalho, que não tem a formação. Porque hoje em dia a mulher, ela está capacitada também, né? Tanto a mulher como o homem, mas a mulher em si, ela está capacitada para ir buscar, né, o seu próprio salário e, enfim, não precisa da ajuda do separando. Bom, e a questão da pensão tem alguma diferença para o casamento ou para a união estável? Não, essa questão não existe diferença. É a mesma... Os requisitos, né, a necessidade da mulher e a possibilidade de quem vai pagar é o mesmo. A única coisa que, normalmente, quando se fixa uma pensão alimentícia, nesses casos, se fixa por um período certo de tempo. E não... Né, Olha que curioso esse caso aqui. O telespectador que foi casado, se divorciou e voltou a morar com a esposa. E ele quer saber, então, se ele pode anular o divórcio. Não, anular o divórcio não. O que ele pode fazer é casar novamente com ela, que a lei permite. Casar novamente. Isso, nós com a temos mesma pessoa. Um telespectador no telefone, quem está falando? Quem está na linha? Alô? Daiane? Oi? Alô? É a Daiane? Oi, Daiane. Qual é a sua pergunta? Cris, eu gostaria de saber se quando ele se aposentar, eu vou ter direito à aposentadoria para de falta dele. Desculpa, não ouvi a pergunta. Você pode repetir? E quando ele se aposentar, eu tenho direito à aposentadoria junto com ele, em caso de falta dele. Não, na questão da aposentadoria. Sim, ela tem direito a receber a pensão por morte. Tem Sim, direito? Tem direito. Você tem direito, Se ela viver em união estável ou casada. Tá, ok, então. Um beijo, Cris. Obrigada. Ok, Daiane. E olha só, mais uma pergunta. Como é que acontece o casamento quando o noivo é maior de idade e a noiva menor? Menores de idade precisam de autorização, dependendo da idade dele. Se ele é menor de 16 anos, somente através de autorização judicial. Se ele tem entre 16, ele ou ela, né? Se tem entre 16 e 18 anos, é necessário uma autorização dos pais. Uma autorização perante o simples. registro civil. Ok, Raquel, muito obrigada por ter vindo ao Jornal do Almoço, responder as perguntas dos nossos telespectadores. Eu convido você agora para participar do nosso chat, pode ser? Muito obrigada, eu agradeço. Tá certo, então se você quiser fazer uma pergunta que não foi respondida ainda ao vivo aqui no Jornal do Almoço, você pode acessar www.rbstv.com.br/j/rs, que a Raquel vai estar lá respondendo para você.